Ó, a gente vai pra um break na Rádio Jovem Pan e quando a gente voltar, a gente já volta com o Zico, hein? Zico ao vivo com a gente. Aí sim, o Galinho é o maior. Fala o maior. Monstro. O maior, mas é lógico que ele é o maior. Titã. O Galinho é Deus, amigo. Deus. Pra mim, o Galo é Deus. Você não sabe nem o que é Zeus. Eu tô falando Zeus. Eu tô falando Deus. Eu não tô te perguntando Zeus. É Deus também? Tô falando Deus. Eu sei, mas tô falando do Galo, irmão. É o Galo. Galinho de que tio? O Galo, que é o seu ídolo, que você fala que é o seu grande ídolo, é também o meu ídolo, apesar de eu não ter visto jogar. Mauro César tem um filho chamado Arthur por causa do Galo, né, Mauro? Sim. Então a gente vai trazer... A gente vai trazer o Zico já já ao vivo com a gente. Vamos para um break na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. E agora a gente vai chamar para participar com a gente o Galinho, Zico, ídolo de todo mundo que tá nessa mesa, ídolo de todo mundo que ama o futebol, não só de flamenguista. É um cara que eu tenho o prazer de chamar de parceiro, conheço os filhos também. Seja muito bem-vindo à Jovem Pan, Galo! O Galo vai ter um programa agora na TV Jovem Pan que vai estrear hoje às 11h30 da noite. É isso, Galinho? Boa tarde. Te chamo o quê? De pilhado? Você manda, Galo. Que bom. É uma alegria muito grande, né? Poder aí agora estar com vocês. É um prazer. A gente fez já aqui 3 entrevistas maravilhosas e hoje a estreia é com o nosso querido Galvão Bueno. Um prazer, muito obrigado a Jovem Pan News por nos dar essa oportunidade e a gente espera aí poder retribuir da melhor maneira possível. Já fizemos o Renier e também o Gilberto, gente que está lá fora, que quase a gente não vê, para saber como é que está a vida deles lá, né? O prazer é todo nosso, Galo, de ter você na Jovem Pan. Você que é um cara da resenha, o Vampeta sempre lembra aquela nossa viagem pra Venezuela. Eu tava... Nem fala. Um abraço aí pro Vamp, pro Mauro, pro Bruno Prado. É um prazer grande. Agora é o seguinte, você diz que nunca me viu jogar, não pode falar. Mas, porra, foi querer me marcar, tomou um passeio do cacete. Então, você viu, né? É lógico, porque eu fui te marcar duro, aí falaram, pô, é o Zico. Aí eu tive que aliviar. Tá marcar duro, tá bem. Vem com essa história, não. Tomou um chocolate que você não sabe nem onde é que tá a bola. Jogo das Estrelas, ele fez 7 gols e eu tava na defesa do time. Foi isso não. Foi lá na praia, lá em Porto Belo. Então, mas era o Jogo das Estrelas do Washington, Coração Valente, pô. Isso, é isso aí. O Washington fez um negócio de um sorteio lá, tinha 10 vezes o nome dele, aí o cara puxou o Washington. Porra, ele tinha que ganhar, cara. Porra. E detalhe é o artilheiro do seu time, Rodrigo Arroz. Lembra? Rodrigo Arroz, consegui consagrar ele. Você vê? Ô, Galo... Ô, Vamp, ó, você tá falando aí que eu sou teu ídolo e tal, mas, ó, quero ver vir aqui no programa, hein? Vou, Galinho, você é louco. Tamo junto, Galinho. Eu tive aí vocês me cornetando, agora é você que vem aqui, vou ter que pressionar vocês. Tamo junto sempre. Eu falo assim, ó, o cara fala assim pra mim, como é que você é fã do Zico e não torce pro Flamengo? Eu digo, porque eu vi o Zico arrebentando todos os outros times. Eu torcia pro Botafogo, porque tinha um meia chamado Berg, um loirinho, aí vinha o Flamengo, atropelava. Eu digo, lá vem Zico com a barca. Lá vem Zico com a barca. E pra mim é verdade mesmo, só, ó, que o Pelé ganhou 3 Copas do Mundo. Se o Zico tá nessa turma aí, até o Negão ia reverenciar lá de cima, viu? Você acha que o Zico... Você não viu ninguém, irmão. Eu não vi, mas cara... Não viu ninguém joga bola. Eu não vi, mas eu marquei o Zico, irmão. Eu anulei o Zico. Marcou, o Zico fez 7. Ô, Zico, você fez 7, Galinho. Você fez 7 em cima dele e te anulou. Ele anulou. Ô, Galo... Nunca mais jogou bola. Ô, Galo, aproveitando... Teve um problema na coluna lá e depois parou. Teve que ficar não sei quantos meses sem jogar. Aproveitando você aqui com a gente, tem também Mauro César, Vanderlei Nogueira, Bruno Prado... Eu queria te perguntar... Um abraço pro meu querido Vanderlei, pô, que saudade. Dos maiores defensores meus aí nessa terra, nossa mãe do céu. Mas era braba, ele dava... Ele deve ter sofrido muito também por isso. Eu queria
queria te perguntar do atual Flamengo. O que você acha do Sampaoli? Se o Sampaoli é o cara certo para fazer esse Flamengo encantar de novo. Ganhar já estava ganhando, é o que a gente fala sempre. Ganhar estava ganhando. Encantar de novo. E o que você acha dessa chance que o Flamengo tem hoje de passar o Palmeiras? E aí eu sei que para você é difícil responder, mas você acha que o Palmeiras é o real adversário do Flamengo nessa briga pelo título? Ou você acha que o Botafogo pode sim se manter ali no topo até o final do Brasileirão? Eu acho que no Campeonato Brasileiro, principalmente até a abertura aí da janela, a gente não sabe quem sai, não sabe quem vem. Às vezes modifica bastante, isso é importante. Você, na maioria das vezes, tem times que não conseguem segurar o jogador, porque o cara está se destacando. O próprio Flamengo já teve isso. No meio do campeonato, você está lá bem, jogadores bem, aí, vem um, carrega, então isso tudo você só pode opinar mesmo depois. É lógico, pelo retrospecto, Flamengo e Palmeiras estão aí, é só ver as conquistas. Eles estão aí um degrau acima ainda. Mas você não pode abrir mão de um Atlético Mineiro, num Botafogo que está numa regularidade muito grande. Aquilo que eu falei aí naquele teu programa sobre a questão do campo sintético. E, os caras acham que não faz diferença. Os times bons, eles vão jogar na terra em qualquer lugar, vão ganhar na grama, vão ganhar... Mas quando você tem um costume naquele campo, você treina, você joga, aí é um pouco diferente. Eu ainda bato nessa tecla. Botafogo, vê quantos jogos, qual é o índice de vitórias deles no novo campo agora. Atlético Paranaense, qual é o índice de vitórias lá? O Palmeiras, qual é o índice de vitória? É diferente. Em lugar do mundo, nenhum do mundo tem isso. Essa questão. Então, o campo faz uma diferença para quem joga sempre. Eu falo isso porque agora surgiu o campo no Maracanã muito... Vocês vendo o jogo, vocês veem que não está legal. E o próprio Sampaoli levantou essa ideia. Não seria melhor botar sintético no Maracanã? Seria o fim do futebol brasileiro ter um campo sintético no Maracanã, né? Mas a gente não sabe como é que está indo. Então, o que eu vejo no Flamengo hoje é que o Sampaoli, apesar de ele ter a metodologia dele, ele está, em primeiro lugar, fazendo com que o Flamengo jogue a maneira de Flamengo e não, talvez, do método dele. Nós tivemos alguns treinadores que queriam que os jogadores se adaptassem a ele, e não ele ao time. Então essa, a meu ver, está sendo a maior virtude dele. Você já tem um time pronto. Lógico, tem jogadores que precisam ser observados, questão de experiência, questão de continuidade de jogos, né? Preserva daqui um pouco e tal, mas ele está fazendo um trabalho bem equilibrado, sem tentar mudar muita coisa, tem aproveitado os jovens muito bem, isso é importante, confiança, porque o Flamengo sempre teve um grande trabalho de base, então eu acho que ele está no caminho certo, vamos ver se continua assim, né? Ô, Galo, eu vou passar aqui para o Mauro César Pereira, tá? Para fazer uma pergunta também depois do Vanderlei, Bruno. Eu queria só lembrar, tá? O Zico vai estrear um programa novo hoje na TV Jovem Pan a partir das 11h30 da noite. O Galo tendo aí as resenhas dele com alguns convidados e estreia hoje com o Galvão Bueno, o quadro aí do Zico na TV Jovem Pan às 11h30 da noite. Maurão. Salve, salve, Zico. Muito bom ter você com a gente aqui. Queria te perguntar sobre a seleção brasileira. O que você está achando de toda essa história, a contratação do Ancelotti? Chega só daqui a um ano. Você que já viveu lá dentro como jogador e também em outra função coordenando, né? Como você está vendo essa situação e a contratação do Ancelotti? Cara, eu acho o seguinte, o nome Ancelotti, a gente não tem do que falar. Eu sempre, se tivesse que ter um treinador estrangeiro, se optassem por isso, para mim seria o nome certo, principalmente por alguns motivos que eu acho importantes. Ele jogou com um brasileiro,
gosta do jogador brasileiro, tem uma mentalidade de jogo bem parecida e benéfica para o jogador brasileiro. Comandou diversos brasileiros no Milan, foi campeão, no Real Madrid foi campeão. Então, ele tem um pensamento muito bom para o modo de jogar da seleção brasileira. Agora, eu acho que a CBF errou no sentido que Tite anunciou alto e bom som que ia sair. Eu acredito que a seleção brasileira, por tudo que ela representa, ela não pode ficar um minuto sequer sem um treinador. Então, o Tite acabou lá a Copa do Mundo e tal. No dia seguinte, o presidente tinha que vir aqui, ó, o treinador da seleção brasileira hoje é fulano de tal. Certo ou errado, mas tem que ter um treinador da seleção brasileira. Nós já fomos campeões do mundo em 2002, passaram até o início do trabalho, foram, sei lá, 3 ou 4. E o Filipão entrou lá na reta final e fez o trabalho dele e ganhou. Então, cara, o Ancelotti não pode. Tá lá no Real Madrid, tá muito bem empregado e tal. Cara, você ter interino há 1 ano e pouco, meu ver, eu não concordo com isso, pô. Eu acho que é até um desrespeito a todos os treinadores brasileiros, até próprios cursos que a CBF faz lá para o treinador brasileiro. E nós temos treinadores brasileiros que podiam ter oportunidade. Eu sou sempre pela meritocracia. Quer dizer, o cara tem que passar por diversas situações para poder chegar lá e assumir. Pode até não ganhar, mas o cara que passa pela base, que ganha estadual, ganha brasileiro, ganha Libertadores, disputa mundial, eu acho que ele tem que ter uma oportunidade, cara. São situações importantíssimas na carreira de todos nós. E aí você ganha, você faz um grande trabalho no clube, não tem uma chance, aí vem um que nunca treinou um time, é treinador. Vem outro que não teve nenhum currículo e chega de treinador e fazem experiências. Nem todo mundo tem um Messi numa seleção que você pode botar um cara que nunca treinou nada e ganhar, pô. Agora, o Brasil não tem uma situação como essa. Então, eu acho que o meu maior erro foi isso aí. Mas se acertaram, se querem esperar, vamos ver o que vai acontecer. Vander. Zico, abração para você. É muito bom vê-lo aqui conosco. Sucesso, vai ser muito legal. Torcemos todos por isso. Vamos admitir que o Ancelotti chegue no dia 1º de julho de 2024. Acabou com o Real Madrid, começa oficialmente como técnico da seleção brasileira. Daquele dia até o início do Mundial de 2026, serão 700 dias. É tempo suficiente para o cara afinar a orquestra, na sua opinião? Acho que sim, Vanderlei, total. Um tempo ótimo. E principalmente se ele conseguir não só fazer uma boa campanha nas eliminatórias, definir o time dele, mas também ver se ele consegue, hoje o que está difícil, fazer grandes amistosos, grandes jogos contra grandes seleções, que hoje, a meu ver, é o mais complicado. Então, não sei como vai ser uma situação de moradia dele no Brasil, de questão de observação dos jogadores todos, ou se vai continuar naquela mesma situação de você valorizar demais aqueles jogadores que estão jogando na Europa. Nós tivemos agora numa seleção, numa Copa do Mundo, foram 26 jogadores, né, que aumentou o número. Cara, os 3 que eram no Brasil, eles eram o 3º reserva. E era só lá. Então, se você tem um time com todos os jogadores que jogam lá, é até natural que você tenha um treinador que está lá também, que tem talvez a mesma filosofia. Então, eu acho que o tempo é mais do que suficiente. Agora, vai depender muito de como o Brasil vai chegar até lá, né?
porque o que está acontecendo nesses últimos jogos aí da seleção brasileira, até a Sub-20 perdeu para Israel, jogar com todo respeito lá contra a Guiné, contra Senegal não, que já vem fazendo grandes campanhas em Mundial. Mas perder para Senegal, perder para Camarões, a coisa não anda muito boa. Isso aí, o que acontece? Isso aí desvaloriza a própria seleção brasileira, né? Você vai até lá, de repente, começa sem treinador, uma eliminatória, que é diferente. Eliminatória, para mim, já é Copa do Mundo. Que você, se não passar ali, não vai chegar a lugar nenhum. Então, começa a levar pancada daqui e dali. Pô, se o Senegal e o Camarões e Marrocos ganharam do Brasil, eu posso ganhar também. Aí vai ser jogo duro com a Venezuela, com a Bolívia lá, e tem Uruguai, tem Argentina. Então, eu acho que não é legal você jogar uma eliminatória, a seleção brasileira, sem treinador, pô. A última, Galo, do Bruninho. Zico, um prazer falar com você. Você falou sobre os técnicos brasileiros, que você acredita que técnicos que conquistaram aqui no Brasil poderiam ter oportunidade. Só que a CBF vai atrás de um estrangeiro, está muito claro, e muita gente apoia isso, né? De torcida, de imprensa. Os técnicos brasileiros, eles estão num momento em que eles são muito questionados. Na sua opinião, por que eles são tão questionados? Qual a responsabilidade deles nisso ou não? Por que você vê os técnicos brasileiros nesse momento muito difícil para eles? Eu acho que a responsabilidade hoje que foi dada ao treinador é muito grande. Aí, nesse ponto, eu concordo com o Muricy. O treinador num time de futebol, você não tem ideia, ele tem 20% de responsabilidade, e é muito grande, 20%. Que você divide os outros 80% com tanta gente que tem. Então, eu sou de uma época que éramos nós a dar as satisfações daquilo que se fazia dentro do campo. Agora é o treinador fala de manhã, de tarde, de noite, tem que falar antes do jogo, depois do jogo, tudo é o treinador. Então, alguns treinadores até mesmo pegaram até outras funções até de querer contratar os próprios jogadores. Então, aquela época, eu sou da época que o clube contratava e o treinador ia lá e trabalhava com aquele plantel que estava ali. Numa seleção, lógico que você pode escolher. Então, eu acho que foi uma valorização absurda nesse sentido do treinador. Então, ele fica muito mais visado para todo mundo. Se o Brasil perdeu, o nego vai primeiro em cima do treinador. Mas o treinador não jogou, porque quem jogou são os jogadores. Os jogadores têm que também tomar esse tipo de atitude no momento. A gente chegava de uma viagem, de uma pancada ou de uma eliminação, a gente estava tudo lá no aeroporto, o nego esperando, a gente tinha que falar com todo mundo. Hoje não chega ninguém. Chega uma comissão técnica e é o treinador que fala. Então, eu acho que tem muito peso em cima dos treinadores, não que eles não mereçam, mas eu acho que cada um tem o seu percentual e a sua responsabilidade dentro do campo. Eu, por exemplo, jogando, nunca fugi das minhas. Galo, muito obrigado pela sua participação aqui no Bate Pronto. Chama você, né? Você tem muito mais peso. Chama o teu programa aí de hoje, que vai estrear aqui na TV Jovem Pan, e seja muito bem-vindo. Ter um ídolo que nem você na Jovem Pan é muito orgulho pra gente. Obrigado, Emar. É um prazer grande, muito legal mesmo estar aí do lado de vocês. Então, hoje, 11h30 da noite, a gente vai ver o meu Flamengo, né? Depois acabou, já estou lá. É só pegar o Resenha do Galinho, né? Aí na Jovem Pan News, a partir das 11h30 da noite. Então, vai ser muito legal. O papo foi gostoso, né? Com o Galvão, não é fácil. Imagina você entrevistar uma fera como o Galvão Bueno. Mas o papo, a amizade prevaleceu, o papo foi gostoso, né? E eu tenho certeza que todos vão gostar. E é uma honra poder estrear um programa com um dos maiores do nosso esporte, né? Não só do futebol, mas de todas as áreas. Um cara que marcou o nome na história do jornalismo brasileiro, né?
Galo, muito obrigado. Então hoje, hein, a partir das 11h30 da noite na TV Jovem Pan, resenha do Galinho, hein? Então, muito obrigado, Galo. Seja sempre bem-vindo aqui no Bate Pronto, irmão. Manda um beijo aí, Thiago, Bruno, Júnior, e tamo junto, sempre. Será dado. Um grande abraço. E vê se melhora um pouquinho. Cuida da coluna para você não sofrer mais. Beijo, Galinho. Olha aí, ó, Zico estreando aqui na Jovem Pan, trazendo aí as opiniões dele sobre toda essa situação.